Tem lugares que Deus te leva por um certo tempo. Tem lugares que Deus te coloca e não é para criar raiz. Tem lugares que Deus te leva por um certo tempo. Tem lugares que o próprio Deus te coloca por um certo tempo. Às vezes é o próprio Senhor que decidiu te levar, mas é por um certo tempo. Então você fica tranquilo e não se desespera e nem deixa a ansiedade dominar o teu coração, porque tem ciclos que começam, mas também tem ciclos que fecham. Tem início e tem fim. Você vai, mas volta. Você vai, mas não vai ficar. Você vai, mas não vai construir raízes. É por um certo tempo. Tem lugares que é o próprio Deus que te leva e você vai, mas você não vai permanecer lá. Você não vai criar raízes lá. Deus não te chamou para você ter ministério de árvore. Você não foi chamado para ficar parado, para ter raízes no... Não, Deus te chamou por um certo tempo. Transiciona, fica aqui por um propósito, o propósito se cumpre e vai para outro lugar. Por um certo tempo. Neemias, eu te libero, mas eu te libero por um certo tempo. Ou seja, você não vai ficar lá para sempre. Tem um início e tem fim, tem um ciclo aí. Um ciclo que começa, mas um ciclo também que termina. É um certo tempo. Existem lugares que você está, empresas que você vai, portas de emprego, igreja, ministério, funções que você está assumindo, que você não vai ficar a vida inteira fazendo. Você só está fazendo para cumprir um propósito. É por um certo tempo e você precisa ter isso na sua cabeça. Você não vai morar a vida inteira na mesma casa, você não vai ficar a vida inteira na mesma igreja, você não vai ficar a vida inteira com o mesmo amigo, você não vai ficar a vida inteira com o mesmo colega, você não vai ficar na vida... Não, é um certo tempo, um ciclo que abre, um ciclo que fecha. E você entender que Deus tem um propósito para que tudo isso aconteça. Porque existem lugares e ambientes que o próprio Deus nos leva por um certo tempo. O rei libera Neemias, só que Neemias decide fazer uma petição ousada, importante. E eu gosto da maneira como Neemias tem submissão no seu coração. Neemias diz: me dê cartas para os governadores. Neemias pede cartas. Pastor, qual a importância de Neemias pedir cartas para o rei? É simples. Se Neemias não tem cartas liberadas pelo rei, ele seria pego como fugitivo nas fronteiras. Os governadores não deixariam Neemias passar. Então a carta de liberação era a comprovação que Neemias estava fazendo algo de maneira legal. Neemias não está andando de maneira ilegal, Neemias não está andando de maneira imoral, Neemias não está tomando uma atitude errada. Ele está caminhando de forma legal, ele tem amparo do rei, ele tem a legalidade do rei, ele tem a decisão do rei, ele está fazendo de forma legal. Deus dá a direção para Neemias, mas Neemias não toma direção debaixo de rebelião. Neemias não sai da Pérsia debaixo de rebelião. Neemias não sai da Pérsia como rebelde. Neemias não sai da Pérsia brigando com o rei. Neemias não sai da Pérsia sem autorização do rei. Neemias não sai da Pérsia em contenda dentro do palácio. Guarda isso que eu vou dizer para você. Deus nunca vai te dar uma direção desrespeitando os seus líderes. Eu vou repetir essa frase. Deus nunca vai te dar uma direção desrespeitando os seus líderes. Nunca, nunca, nunca. Deus não vai quebrar princípios. Deus não quebra princípios. Deus nunca vai te dar uma direção para que você se rebele contra o teu pastor. Deus nunca vai te dar uma direção para que você se rebele contra aqueles que estão acima de você. Que Deus respeita hierarquia. Deus não só respeita hierarquia, Deus ensina sobre princípios. A todo tempo na Bíblia, Deus ensina sobre hierarquia. Jesus, que era Jesus, era o próprio Deus.
Ele não tinha necessidade de chamar Deus de Pai. Ele não tinha necessidade de corrigir um discípulo e dizer: só tem um que é bom, o que é bom é o Senhor, é o Deus, eu não sou bom. Entende? Por que Jesus fala isso? Princípio de autoridade, hierarquia. Ele é o Pai, eu sou o Filho. Estou na posição de filho agora, me manifestando como filho. Nós cremos que os três são um só, nós cremos na Trindade. Mas a todo tempo a gente vê um Cristo que se submete ao Pai. Um Cristo que se submete à vontade do Pai. O que ele falou na cruz? Seja feita a sua vontade, não a minha. Que seja feita a sua vontade, Pai. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Quando Jesus decidiu, falar com o Pai no Getsêmani, tomando aquele cálice amargo e falando das dores, tal, minha alma está angustiada até a morte, todavia seja feita a sua vontade. Sua vontade. É submissão, entende? Deus não vai te dar direção debaixo de rebeldia. Deus não vai te dar direção passando por cima de princípios. Deus não vai te dar uma direção para que você se rebele contra a tua igreja, contra o teu pastor, para criar confusão, contenda. Deus não está nisso, porque Deus não atua em rebelião. A Bíblia diz que rebelião para Deus é como um pecado de feitiçaria. Entende isso ou não? Então, quando Deus te der a direção para ir para algum lugar, você vai sair em paz. Você vai sair debaixo de um fluir. Você vai sair debaixo de bênção. Você não vai sair se rebelando, falando mal, criticando, debaixo de contenda, confusão. Ah, porque eu sou desse, ninguém me manda, eu faço do jeito que eu quero. Tu não conhece Bíblia, nunca leu Evangelho, nem conhece Jesus. Você não conhece Jesus. Só tem a Bíblia debaixo do braço, mas nunca leu ela. Que nem o teu Jesus desrespeitou a autoridade. Nem o teu Jesus foi contra princípios. Então, olha o que Neemias está mostrando para a gente. A importância de ter cartas. Eu vou sair, rei. Mas eu quero aqui, ó. Eu quero a legalidade. Eu quero a autorização. Para que todos vejam que eu não sou um fugitivo. Para que todos vejam que eu não estou saindo daqui se rebelando contra o rei. Não. Eu estou debaixo da sua autorização. Eu faço as coisas debaixo da sua autorização. Debaixo de uma legalidade.